a leitura do texto bíblico, ou estaremos conversando lá no livro de Êxodo, capítulos 11 e 12. Né? Começaremos aí do 11 em diante. A gente vai estar lendo e conversando aí um pouco sobre esse texto aí, né? Esse episódio aí interessante do êxodo, né? Da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. Antes, quero lembrar aos irmãos que nós continuamos aí até o final do mês arrecadando ofertas para missões nacionais. Eu volto a encorajá-los a visitarem o site da Junta de Missões Nacionais. Né? Se eu não me engano, é JMN. Vou botar lá Junta de Missões Nacionais, você vai achar o site. Né? Também quero encorajá-los a visitarem o site da Missões Portas Abertas. Se você colocar lá também só Portas Abertas, você vai achar o site. Muito importante que seja uma cultura nossa, né? No dia a dia, né? A gente está dentro aí desses sites para estarmos assim bem informados aí daquilo que é desafio missionário, daquilo que é vitória missionária, né? Daquilo que é luta de irmãos nossos sendo perseguidos pelo mundo, para que assim possamos dirigir dia após dia as nossas orações, né? E quem sabe em ouvindo, né, acompanhando essas experiências, a gente também possa despertar, né, pessoas do nosso meio para irem ao campo e assim serem usados aí pelo Senhor como missionários, né? O desafio do trabalho missionário. Pois eu vou pedir para Letícia ou Jorge Lindo, os dois, né? Para colocarem aí para gente no chat a arrecadação, quanto nós já arrecadamos e enviamos para a Junta de Missões até esse momento. Desde já, palavra de gratidão a Deus pela vida dos irmãos, né, que ano após ano, né, tem sustentado o trabalho missionário com as suas orações e também com as suas ofertas, né? Também louvamos a Deus pelo trabalho aí da Letícia, juntamente com a Cristiane. As lives missionárias, sobretudo, nos marcaram aí, nos abençoaram. Né? Quem não viu, no canal do YouTube da igreja tem. Você pode dedicar lá um momento para assistir. Eu creio que valerá muito a pena, né? Vamos lá ao texto bíblico, livro de Êxodo, capítulo 11. Bem, o capítulo 11 do livro de Êxodo começa com Deus anunciando ao povo, ou anunciando a Moisés e mandando Moisés anunciar a Faraó, que Deus iria trazer aí a 10ª praga sobre o Egito, né? Sobre Faraó, sobre todo o Egito, em função de Faraó permanecer ali com seu coração duro, né? Desobediente e resistente à orientação do Senhor, né? A ordem do Senhor para que ele deixasse o povo ir, né? Permitisse, conforme ordem do Senhor, o povo ir embora do Egito para ir ao deserto a adorar ao Senhor. Né? É muito interessante, eu sei que a tela está aí preta para você, mas já vai aparecer alguma coisa aí. É muito interessante que Deus ele ordena, né, que Faraó liberte o povo
deixa o povo ir, e essa libertação, né, que Deus está exigindo de Faraó, não é algo voluntário, é algo que Deus obriga, né, por mão forte, demonstrando assim o seu poder, então obrigando Faraó diante das pragas a ir se quebrantando e aceitando que não tinha outro jeito senão obedecer ao Senhor, né? Deixar o povo ir. E essa libertação tinha como objetivo que o povo fosse adorar ao Senhor no deserto, né? Algumas traduções vai usar a palavra servir, né? A mesma palavra no original é traduzida tanto como servir ou como adorar, né? Coisa interessante, né? Então a libertação está ligada à adoração, né? E a gente sabe lá em Romanos capítulo 12, né, que a adoração a Deus já não é mais matando um novilho, fazendo um sacrifício de um animal, mas a Bíblia fala que nós somos ou devemos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, nós devemos viver para Deus, né? Para servir a Ele com a nossa vida, servir a Ele cumprindo a sua vontade. Bem, como já disse no início aí desse capítulo, Deus mandou Moisés, né, ou comunicou a Moisés, que iria mandar só mais um castigo sobre Faraó e sobre o Egito. E agora, depois desse castigo, essa última praga, que serviria para castigar Faraó e os egípcios, eles iriam deixar Israel ir embora. Faraó, como poder ali do Egito, iria deixar o povo ir em obediência ao Senhor. Deus vai dizer a Moisés que, na verdade, não só ele deixaria o povo ir, como, na verdade, ele estaria expulsando o povo, né? Porque ia entender agora, sim, através de um sofrimento insuportável que não dava para resistir a Deus. E esse expulsar o povo está ligado àquela ideia assim, quanto mais rápido eles forem embora, melhor para mim, né? Chega de sofrer tantos castigos de Deus aí por causa desse povo, né? E aí Deus então manda Moisés ordenar o povo de Israel para pedirem aos seus vizinhos e às suas vizinhas joias de prata e joias de ouro. E no versículo 3 diz que os egípcios atenderam a esse pedido, né? Esse pedido feito pelos israelitas, né? Eles atenderam, então, esse pedido e realmente deram para o povo prata e ouro conforme eles pediram. É um negócio interessante isso, né? A gente pode pensar, mas por que isso? Em primeiro lugar, porque Deus havia prometido que eles não sairiam dali do Egito de mãos vazias. E, em segundo lugar, nós podemos elocubrar que o castigo de Deus que sobrevinha sobre Faraó e os egípcios não eram só por causa da adoração a outros deuses, mas também por causa da escravidão em si e a tirania, né, com a qual os egípcios tratavam o povo de Israel. Então podemos elocubrar aí esse segundo elemento, de maneira que agora, na hora de ir embora, Deus manda eles pedirem prata e ouro aos vizinhos, e os vizinhos, abalados pelas 9 pragas que já tinham vivido, eles, em respeito aos israelitas, dão prata e ouro conforme os israelitas pedem aos seus vizinhos egípcios, né? O versículo 3 continua dizendo que os funcionários do rei e todo o povo egípcio consideravam Moisés um grande homem. Obviamente porque Deus
manifestou seu poder sobre o Egito e Moisés era o seu representante perante Faraó e perante os egípcios, né? Esse ouro e essa prata, então, serve como a paga, né, de quase aí, ou pelo menos, né, em torno aí de uma centena de anos de dura escravidão que serviram ali no Egito. O versículo 4 nos informa de Moisés avisando ao rei o que Deus havia dito, que passaria a meia-noite, né, naquele dia no Egito, ou no início do dia seguinte, se bem que para os egípcios essa organização do início de um dia e final do outro é diferente, mas Deus viria à meia-noite, passaria pelo Egito e traria morte no país inteiro, e seria a morte dos primogênitos. Né? Cada família, ou todas as famílias egípcias, viveriam um luto. E é exatamente o luto, né, da perda do filho mais velho. Cada um perderia ali o seu filho mais velho. Desde o rei, que seria herdeiro do trono, até o filho da escrava. Então nenhum egípcio passaria ileso, nenhuma família. Também morreria a primeira cria dos animais, né? De maneira então que em todo o Egito haveria dor e viveriam assim um luto coletivo como jamais se ouviu na história da humanidade acontecendo num país. Mais uma vez, Deus então traria uma praga, e essa agora seria a derradeira, a última, e seria demonstração assim, mais uma demonstração do seu poder. O livro de Êxodo até aqui reafirma uma sentença de que o poder soberano pertence a Deus. Deus estava ensinando alto e claro aos egípcios, aos israelitas e a todo mundo daquela época, porque o Egito era a vitrine do mundo, né? Era, humanamente falando, o poder maior que o mundo conhecia, o maior império, né? O egípcio. Mas aí Deus vai mostrar que não eram os deuses egípcios que de fato eram os mais poderosos, porque quando um povo se sobrepunha, uma nação se sobrepunha a outra nação, era uma guerra também, entre aspas, de deuses. Né? Então eles acreditavam que os seus deuses eram mais fortes e por isso lhes deram vitória sobre os demais. E aí Deus então mostra, como nós vimos aqui ao longo dos capítulos, como Deus impôs o seu poder, né? A sua autoridade sobre todo o Egito. Então, recapitulando aí, só organizando, porque eu misturei o 11 e o 12 aqui, no capítulo 11, Deus está mandando Moisés e Arão se prepararem para o que iria acontecer, né? Capítulo 11, ele começa dizendo que esse mês seria o primeiro mês do ano. Por quê? Porque esse mês marcaria o início de uma nova história daquele povo que Deus estava tirando do Egito, que Deus iria tirar do Egito. Então, aquele mês passaria a ser, então, o primeiro mês do ano para os israelitas, né? E aí vem as orientações para preparação para o que viria a acontecer, que era a 10ª praga, que era o que eu falei antes, né? Me confundi aqui, comecei falando do 12, então estou voltando no 11, depois eu retomo lá no 12. Desculpem-me a confusão. Ele vai dizer, então esse vai ser o primeiro mês. E o que tem que fazer? Deus vai começar a orientar o preparo. Há um preparo que todo israelita, toda família israelita deveria fazer, e seria o preparo para o êxodo
do Egito, a saída do Egito. Preparo também para a 10ª praga, né, que viria e convenceria Faraó a obedecer a Deus, deixando o povo ir. Cada família israelita teria que escolher um carneiro ou um cabrito para a família. Esses animais são conhecidos, né, do povo, porque são utilizados para sacrifício ao Senhor. Se vocês lembrarem, quando José levou a sua família para o Egito e pediu para Faraó deixar que a sua família habitasse em Gozém, que era onde habitavam aqueles que cuidavam do gado, foi para que não houvesse assim um conflito entre egípcios e israelitas, porque os egípcios também adoravam e veneravam alguns animais, como nós já vimos. Já o povo de Israel fazia sacrifício e churrasco, né, com os animais. Então, a ideia do José de deixar o povo de Israel separado na cidade de Gozem, né, acho que a pronúncia correta é essa, foi exatamente para evitar esse conflito. E aí, então, o povo deveria, por família, separar um carneiro ou um cabrito, dependendo aí do tamanho da família, né, para cada casa. Se a família fosse pequena demais para comer um desses animais, deveria chamar o seu vizinho para fazer, então, essa celebração juntos, né? Fazer essa refeição, celebração juntos, né? Chamar o vizinho e assim terem um animal correspondente à necessidade das duas famílias, né? O animal deveria ser um carneiro ou um cordeiro, um cabrito, como já vimos, sem defeitos e de 1 ano de idade. Então, isso aí é uma curiosidade interessante, porque não poderia ser qualquer um. Talvez isso traga até ensinamento para nós, não é? Para oferecer a Deus algo não é qualquer coisa, né? Porque Deus não é qualquer um e sequer comparável a qualquer um ou qualquer coisa. Então Deus estabelece aqui que o animal deveria ser perfeito, e a gente sabe também que esse cabrito, esse carneiro, era uma representação de Jesus Cristo, né, que no futuro viria para a humanidade. Enfim, não poderia ter defeito, deveria ser de 1 ano de idade, né? Então, isso eles deveriam fazer no dia 10, né? No dia 10 daquele mês, eles deveriam então separar esse animal. No dia 14, versículo 6, capítulo 11, à tardinha desse dia, todo o povo israelita deveria sacrificar ou matar aquele animal. Pegar um pouco do sangue do animal e passar nos batentes das portas, né? Nos lados, em cima, onde fosse celebrada essa refeição ordenada pelo Senhor, né? Então, olha que coisa interessante, né? O sangue deveria ser marcado, deveria ser usado para ser passado nos umbrais, nos batentes das portas, mas pelo lado de dentro, nas casas onde esse animal fosse comido. Por que isso é interessante? Porque vai haver um paralelo lá na frente, no futuro, com o sangue de Jesus, que promove a nossa salvação, que nos purifica de todo pecado, né? E interessante que é no lado de dentro, né, da porta. O sangue marcaria a casa por dentro. Assim como a experiência de conversão, ela acontece no interior, né? Ela é muito mais do que uma declaração, mas é algo que acontece dentro de nós e que Deus vê, né? À noite, então à tarde, no finalzinho da tarde, no crepúsculo, eles deveriam matar o animal e marcar a casa com sangue.
À noite, toda a carne daquele animal deveria ser assada na brasa, né? Olha o churrasco aí. Você pensa que eu estou falando heresia, né? Assada e comida, acompanhada de pães sem fermentos. Por que pão sem fermento? Porque o fermento, no contexto do povo de Israel, vai simbolizar pecado. Então, os pães asmos, né, que é o pão sem fermento, está fazendo alusão a essa questão da purificação do pecado, né? Então, de maneira que o pão deveria ser sem fermento e com ervas amargas, né? O efeito aí das ervas amargas seria para a lembrança do sofrimento no Egito. Então, Deus estabelece uma refeição, uma celebração em família, que seria um marco de um novo tempo na história do povo de Israel. Marcaria o êxodo, a saída do Egito, quando Deus libertaria ou libertou o povo através do seu poder, através das pragas que ele trouxe pelo Egito. Perceba que o preparo e a celebração, elas acontecem aqui no Egito ainda, antes da realização da praga, né? Deixa claro que a carne não poderia ser comida nem crua, nem cozida, mas deveria ser assada. Deveria comer o animal inteiro, inclusive a cabeça, perna, miúdo, tudo assado na brasa, e não deixar nada para o dia seguinte. Então a ideia aqui é que sobraria muito pouco do animal, porque cada um já pegaria um animal de acordo com a sua família, o tamanho da sua família, ou de acordo com o tamanho da sua família, mais do vizinho, exatamente para que a sobra fosse pouca e não poderia sobrar nada para o dia seguinte. Por quê? Deveria tudo ser queimado. Por quê? Porque, na verdade, eles já deveriam estar preparados para a viagem. Se a gente pega o versículo 11, isso fica muito claro, que essa celebração à noite do animal que foi apanhado e foi sacrificado à tarde, à noite essa celebração já deveria ser feita de malas prontas. Por quê? Porque depois dessa praga, de tão intensa que ela seria, Faraó e os egípcios iriam imediatamente liberar o povo de Israel conforme a ordem do Senhor. É interessante, amados, essa celebração, a questão do animal sem defeito, de 1 ano de idade, a questão do sangue, né? Então, no final da tarde, matar aquele animal e o sangue marcar os umbrais, os batentes das portas. A questão aí do fermento, né? Do pão sem fermento e das ervas amargas para lembrar do sofrimento. Olha quanto simbolismo nessa celebração, nessa refeição, que seria o marco de uma intervenção poderosa, extraordinária de Deus, libertando o povo da escravidão para a liberdade, para a terra prometida que Deus tinha preparada para eles, né? E uma celebração de fé, né? Porque eles já deveriam celebrar na certeza de que Deus iria libertá-los, por isso vestidos, calçados e preparados para a viagem. Olha que coisa bonita, né? O efeito da fé na nossa vida, né? A fé gera celebrações na nossa vida, simplesmente por conta da confiança das promessas do Senhor. Se a gente fizer uma digressão, voltar lá atrás, quando Moisés chegou, e ao invés de Faraó liberar logo
Faraó piorou, né, os maus tratos sobre os israelitas, e aí o povo murmura, até Moisés reclama com Deus, Deus, depois que eu cheguei aqui só piorou a vida do povo, né? Não podiam imaginar o quanto Deus tinha preparado para abençoar a vida deles, né? Versículo 22 continua, peguem um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia da sua casa durante toda aquela noite, né? Então, à noite não poderia sair de casa. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Quando o Senhor passar para matar os egípcios. A Páscoa vem daí, não é? Do passar. É a ideia de passar por cima. É a ideia de pular. Então as casas deveriam pegar esse cordeiro, matá-lo no final da tarde, passar nos umbrais e batentes das portas. Os egípcios não deveriam sair das suas casas, porque ali a marca do sangue naquela casa iria protegê-los mais uma vez da última praga. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, Deus estaria trazendo uma praga para castigar os egípcios. Mas os israelitas seriam preservados dela, de maneira que era só obedecer na realização dessa cerimônia e não sair de casa. E o anjo da morte não iria entrar naquelas casas dos israelitas para trazer morte do primogênito. Meus irmãos, no dia em que o Evangelho nos foi apresentado e nós abrimos o nosso coração e recebemos a graça de Deus oferecida em Cristo Jesus, o sangue de Jesus foi derramado sobre nós. Nós fomos alcançados pela obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós fomos marcados pelo sangue, e isso tem a ver com uma graça extraordinária de Deus, porque nós não deixamos de ser pecadores, mas apenas reconhecemos a Deus, reconhecemos a Jesus Cristo e reconhecemos os nossos pecados, suplicando então assim o perdão de Deus, recebendo Jesus Cristo como nosso Salvador. De maneira que fomos assim salvos do que podemos chamar da segunda morte. Não é? A morte eterna, a morte espiritual não nos alcança mais, porque somos marcados com o sangue de Jesus Cristo. No versículo 24, Deus fala aos israelitas, através de Moisés, que essa celebração agora se tornaria não somente algo para marcar a saída do Egito, né, momentâneo para ser realizado ali, mas uma celebração que eles deveriam respeitar anualmente como povo. Então, todos os anos, no dia 10 daquele mês, que no caso, salvo engano, é o mês de Abide, né, assim que se pronuncia, eles iriam pegar o cordeiro de um ano sem defeito. Na tarde do dia 14, iriam imolar o cordeiro, passar o sangue com um galho de isopo, né, que era uma árvore, nos umbrais e batentes da porta, né, e assar, né, o cordeiro para que comessem ali em família, né, junto com ervas amargas, pães asmos, celebrando assim a Páscoa do Senhor. Né? Seria uma festa todo ano, relembrar o que Deus fez. A ceia do Senhor, ela nasce da cerimônia, ela deriva da cerimônia da Páscoa. Foi num dia como esse de celebração da Páscoa que
o Senhor Jesus Cristo ressignificou a celebração da Páscoa com a célebre frase "em memória de mim". Por quê? Porque a Páscoa em si foi a experiência dos hebreus, dos israelitas. A nossa experiência seria outra, seria a cruz. Por isso que não mais em memória da libertação do Egito, mas em memória de Jesus Cristo, né? Versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus lhes dá, como prometeu, olha aí Deus cumprindo as suas promessas, né? Vocês vão entrar na terra que eu prometi à descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Uma paradinha para falar sobre Marcos. Não uma pessoa chamada Marcos, mas eventos que servem para marcar, né, para memorial, para lembrar de algo, né? Deus estabelece aqui, então, essa celebração da Páscoa como o marco do Êxodo, um marco da libertação de Deus poderosa, um marco da saída do Egito. Eu queria dizer para você que dos eventos que nós vivemos com Deus, e obviamente já vivemos assim vários, né, eventos com o Senhor, o objetivo também é estabelecer marcos. Por quê? Porque os marcos nos ensinam sobre Deus, nos ensinam sobre os planos de Deus para a nossa vida. Então é muito importante que nós tenhamos no coração e guardemos no coração as nossas experiências com Deus, os nossos marcos. E aí eu deixo uma pergunta para você. Quais são os seus marcos? E o que Deus revelou sobre ele e sobre os planos dele para a sua vida? Se você não tem uma lista dos marcos vividos com Deus, esse é o dever de casa. Faça a sua lista de marcos, anotando o que Deus ensinou, o que Deus revelou sobre ele, o que você aprendeu sobre si mesmo e sobre a vida a partir daquele marco. E pelo menos uma vez por ano você precisa voltar lá nessas anotações, reler, celebrar cada uma daquelas vitórias que você teve no Senhor, para que você reconstrua a sua identidade. O poder das trevas é grande e ele pode corromper a nossa identidade, fazendo a gente ter a ideia de que é o que não é. Então, por vaidade, eu passo a acreditar que sou alguma coisa que eu não sou. O que mais que a gente pode dizer? Por vaidade, eu posso achar que eu sou uma pessoa, achar que eu sou o que eu não sou, por uma interferência maligna, não é? Eu posso pensar que eu sou o que eu não sou, por baixa estima, traumas vividos, enfim. É em Deus e somente em Deus que nós podemos descobrir a nossa verdadeira identidade. Só no Senhor, né? E em nenhuma outra fonte, nenhum outro lugar. Então Deus deixa claro que naquela noite, como Moisés falou a Faraó, à meia-noite, ele passaria com o anjo da morte, trazendo morte dos primogênitos em todas as casas dos egípcios, inclusive na casa de Faraó, trazendo castigo sobre eles. E o sangue seria um sinal, né, para marcar a casa onde os israelitas moravam, a fim de que o anjo
não entrasse naquela casa e não trouxesse destruição. Deus veria a marca do sangue, né, e iria pular aquela casa, né, passaria direto pela casa marcada com sangue, de maneira que eles não sofreriam o castigo, a morte do primogênito, né? E essa festa, então, deveria ser celebrada todos os anos, seria, então, a festa da Páscoa, ou a festa dos pães sem fermento, né? Então, esses dois nomes dizem respeito à mesma festa. E é interessante, eu dei uma pulada aqui, voltando um pouquinho, que essa festa deveria ser celebrada durante 7 dias nos anos seguintes, né? Não naquele ano. Por isso que eu estou falando que a gente tem que, ano após ano, voltar lá à nossa lista, né, dos marcos, fruto do nosso relacionamento com Deus, o que aprendemos com Deus, quais foram as lições, quais foram as experiências, e celebrar aquilo que aconteceu, porque lá a nossa verdadeira identidade é revelada. No primeiro dia da festa e também no 7º dia da festa, haveria o que eles chamavam de uma reunião solene. Ninguém poderia trabalhar, fazer nada naquele dia, a não ser preparando a refeição para aquela celebração. A gente pode chamar essa reunião solene aqui de... Além do culto, né, uma palavra que a gente já conhece, que pode usar, mas era também um tempo, por ter muito tempo sem nada a fazer, era um tempo de reflexão, né? Era um tempo de conexão com Deus, né? Era uma espécie de um retiro espiritual, né? Então, seria assim a comemoração da festa, né? Duraria 7 dias, sendo que no primeiro e no 7º dia teria uma celebração solene, ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia fazer nada, né? Uma lei permanente, passando de pais para os filhos, que deveria durar durante toda a história daquele povo, do povo de Israel, né? O versículo 18 diz que desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21, o pão que eles comessem deveria ser sem fermento, né? Para fazer aí alusão à necessidade de tirar o pecado, porque o pecado é a estratégia de Satanás para destruir a nossa vida. O pecado é a estratégia de Satanás para nos afastar de Deus, dos seus planos para as nossas vidas, né, do seu propósito para nós, né? Então, por isso, não poderia ter fermento lá na cidade, né, na terra prometida, né? Nesses dias, ninguém poderia comer pão com fermento, né? Até o estrangeiro deveria obedecer. Senão, seriam expulsos daquela terra, expulsos do meio daquele povo, né? Moisés, então, transmitiu toda essa orientação ao povo, né? Exatamente como nós falamos aqui, dando o nome desse sacrifício como o sacrifício da Páscoa. E aí, lá no versículo 27, no final do versículo 27, a reafirmação, né, de que o Senhor matou os egípcios naquela noite de celebração da Páscoa, mas não matou as famílias dos israelitas. Então, os israelitas se ajoelharam e adoraram o Senhor. Eu tenho para mim que a adoração é a reação à manifestação da glória de Deus. Às vezes a gente resume a adoração como cantar. Não, mas adoração é o estado do coração, mais do que físico, porque eu posso me ajoelhar por ritual, por hábito e não de coração. Mas a adoração, ela é uma resposta a essa manifestação da glória de Deus.
A grandeza de Deus, né, é transmitida através dessa 10ª praga da Páscoa. E os pais usariam essa celebração anual para transmitir esse testemunho do feito extraordinário de Deus, né? Então, quando eles ouvem de Moisés o que Deus ia fazer, eles se ajoelham e adoram a Deus. Finalmente chegou o dia da libertação. Percebam que tanto a celebração da Páscoa quanto a adoração acontecem antes da libertação em si. São celebrações que têm apoio na fé. Fizeram como Deus havia ordenado, e aí então, no versículo 29, vai dizer que à meia-noite o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias no Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho de um prisioneiro que estava na cadeia, a primeira cria dos animais, a primeira cria dos escravos, das pessoas simples. Grande mortandade foi trazida por Deus sobre o Egito. E aí a gente faz uma pausa para poder explicar um negócio aqui que é, no mínimo, interessante, né? Todas as pragas estavam relacionadas com a desconstrução de Deus de uma entidade. Deus mostrando que aquele Deus a quem eles atribuíam poder e proteção em determinada área da vida, na verdade, não existia. Era loucura, insanidade da cabeça dos egípcios. E aí você me pergunta, e a morte dos primogênitos? Bem, eles tinham a deusa Min, era o deus Min, desculpe, que era o deus da reprodução. Então, ter muitos filhos naquela época, né, era bênção, né? E eles atribuíam essa capacidade reprodutiva, essa bênção, ao deus Min. Tinham também a deusa Eket, que era considerada pelos egípcios a deusa que ajudava as mulheres no parto, né? Então, a bênção da reprodução, deus Min, a ajuda, né, a bênção no parto em si, a deusa Eket, e a deusa Ísis, que era considerada como protetora das crianças, né? É impressionante, se você observou aí ao longo desses estudos aí, das pragas e dos deuses que a gente foi falando, como ainda hoje, nos nossos dias, tem gente que adora assim um monte de deuses, atribuindo a eles milagre disso, milagre daquilo outro, né? Que triste. Mas, enfim, acreditavam que a deusa Ísis protegia as crianças. Agora, um detalhe muito importante. O faraó, ele era considerado como o deus Ra, né? Ele era uma personificação, né? Uma encarnação de um Deus, vamos dizer assim. Uma encarnação de um Deus. Quando Deus traz morte sobre os primogênitos, ora, o filho mais velho de Faraó, ele era Deus. Se Faraó é Deus, o filho que vai sucedê-lo também é Deus. E aí, essa ideia da construção do Faraó em si como um Deus começa a ser destruída. Todos esses deuses que a gente falou ali, né? Deus da procriação, Deus que ajuda no parto, Deus que protege as crianças, mas aí a própria divindade encarnada na pessoa do faraó é destruída com esse castigo, com essa praga que Deus traz. Versículo 30, no capítulo 11, diz que naquela noite o rei e seus funcionários e todos os egípcios saíram da cama, porque em toda a casa tinha choro, em toda a casa tinha grito, porque em toda a casa tinha um morto, né?
nessa mesma noite, diante dessa mortandade, dessa assolação do Egito, o rei manda chamar Moisés e Arão e ordena Moisés e Arão para saírem imediatamente junto com todos os israelitas do Egito, né? Saiam imediatamente, vão adorar o Deus de vocês, levem cabra, ovelha, gado, sumam, né? E ele ainda faz um pedido ao Moisés, né, dizendo para ele, e peçam a Deus que me abençoe, né? Peçam a Deus, orem a Deus em meu favor. Olha aí, o faraó, grande poder e autoridade do mundo da época, o homem mais poderoso do mundo, não era do Egito simplesmente, do mundo da época ele se achava e era visto pelas nações, agora se dobra diante de Deus, atende a ordem de Deus que lhe foi apresentada por Moisés integralmente, e ainda pede oração, né? E aí não só o faraó, mas também os egípcios repetiam essa mesma sentença, pedindo que depressa eles saíssem do Egito. Eles não queriam mais o povo ali, obviamente com medo de uma dor maior, de um castigo maior ainda. Aí você entende porque a celebração da Páscoa, eles tinham que estar preparados para a viagem, vestidos, sandálias nos pés, não tinha que sobrar comida nenhuma, malas prontas, não é? Porque quando diante da praga trazida por Deus, eles seriam instados a saírem depressa do Egito. Aí vem uma questão relacionada com a nossa ceia do Senhor, que é derivada da Páscoa, mas em memória de Jesus, a necessidade de estarmos preparados. Essa é uma pergunta que devemos nos fazer a cada celebração. Estamos preparados, né, para Jesus? Estamos preparados para partir, para viajar? Porque de duas coisas uma vai acontecer. Ou morreremos de hoje para amanhã, e por isso devemos estar preparados para o encontro com Deus, ou o Senhor virá nos buscar. Falta um pouquinho ainda, mas ele virá nos buscar. E aí, em ambas situações, devemos estar preparados. Os israelitas, então, pegaram a massa de pão, versículo 34, sem fermento, puseram na bacia, embrulharam com pano e carregaram nos ombros. Aquilo seria alimento para o caminho, né? Também pediram ouro, prata aos egípcios e ficaram ricos, né? Ganhando dos vizinhos ouro e prata. A situação era tão escandalosa, assim, tão impactante, que os egípcios estavam dispostos a fazer qualquer coisa para que o povo fosse embora o mais rápido possível da terra dele, porque temiam também morrerem, né? E aí o texto vai dizer que de boa vontade os israelitas deram prata e ouro. Dessa maneira o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. E eles saíram então a pé de Ramsés e foram para um lugar chamado Sucote. E eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e velhos. Qual foi a promessa de Deus a Abraão? Farei de ti uma grande nação. Agora, nós temos aqui 600 mil homens e os velhos não eram contados. As mulheres não eram contadas. As mulheres não eram contadas. A gente pode se permitir elocubrar que a multidão era em torno de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que saíram ali do Egito, né? E muitos foram com eles. Olha aí, versículo 38.
Então não foram só 600 mil ou 2 milhões de israelitas. Teve mais gente que não era israelita, quem sabe, né? Gente de outras nações que habitavam ali o Egito e até mesmo alguns egípcios, né? Foram com eles levando ovelhas, cabras, levando muito gado, né? Os israelitas fizeram um pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios haviam expulsado de repente do país, né? E eles não tinham tido tempo de preparar comida, né? Nem preparar massa. Outra coisa, massa com fermento. Outra coisa interessante aí, né? Deus sabia o que ia fazer e só mandou eles se prepararem para um momento imediato, que seria preparar a celebração da Páscoa, roupa vestida, sandália nos pés, pedir ouro e prata aos vizinhos e levar o gado. Né? Deus não mandou, preparem aí agora um depósito com muitas coisas, porque a viagem vai ser longa. Não. Né? É interessante como Deus deseja essa relação de dependência diária conosco. A nossa provisão, amados irmãos, está em Deus. Nós não podemos nos apoiar, nos apegar, confiar na conta bancária, na profissão, nisso, naquilo. Mas que bênção se temos essas coisas, mas entendemos que a fonte primária de toda espécie de bênção que nos alcança é Deus, é o Senhor. Ele é a explicação das bênçãos que nós temos aí o prazer, o privilégio de desfrutar no nosso dia a dia. Né? Então, que coisa maravilhosa. Chegou o dia da libertação. Eu fico pensando, versículo seguinte, 40, vai dizer que eles viveram ali no Egito 430 anos. Eu fico pensando das diferentes escravidões, é assim que fala, das diferentes situações de escravidão que o ser humano pode viver. Hoje, nós aqui no Brasil, na sua grande maioria, não na totalidade, não vivemos essa situação de escravidão. Pode ter de maneira clandestina, mas a grande maioria não viveu isso, nem sabe na prática o que é isso, graças a Deus. Mas a gente conhece outras situações de escravidão que o ser humano pode viver. Tem gente com um copo na mão que parece que nunca vai se libertar do copo, não é verdade? Tem gente numa condição financeira que parece que nunca vai conseguir sair daquela situação de tanta dor, de tanto sofrimento. Tem gente com diferentes tipos de escravidão que parecem que não tem jeito. E o povo já vivia pelo menos há 8 décadas aquela realidade de escravidão. Quando a situação piora, quando Moisés chega, parece uma confirmação de que não tem jeito para a escravidão. Mas Deus se manifesta, revelando-se o poder soberano. Então, o Império Egípcio era o maior poder que o mundo conhecia naquele tempo. E aí Deus se impõe sobre o Império Egípcio, para mostrar que a Ele é que pertence todo o poder. Como diz uma canção nossa, Ele é quem estabelece reis e é Ele também que de igual maneira os faz cair. Ele, o Eterno, é o Senhor sobre todas as coisas. Que o nosso coração creia numa intensidade crescente nessa declaração, de que a Ele pertence todo o poder e toda a glória, para que dia após dia os nossos corações se dobrem diante do Senhor, reconhecendo que nada somos
reconhecendo essa relação de dependência para a jornada da vida. Ele é quem pode nos libertar. E Ele é quem será a nossa provisão no caminho, como veremos mais adiante. Para terminar, versículo 42 vai dizer que foi essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deve ser comemorada por todos os israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: esta é a lei da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição, né? Porém, todo escravo poderá comer depois de circuncidado. Os estrangeiros que estiverem de passagem, como os que viverem no país, não poderão tomar essa refeição, porque essa refeição diz respeito a uma experiência específica daquele povo, né, que viveu essa experiência tão extraordinária. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, então não poderia sair daquela casa. Não deveriam quebrar nenhum osso do animal. Olha a associação desse cordeiro aí com Jesus, né? Quem não quebraram também nenhum osso de animal, né? E assim deveriam comemorar. Não poderão celebrar os incircuncisos, quem não fosse circuncidado. Se o estrangeiro quisesse comemorar, deveria ser circuncidado primeiro. Da mesma maneira, outros homens, da mesma maneira, as crianças, né? Que ao 8º dia deveriam passar pela circuncisão. A circuncisão era uma marca física da aliança de Deus com Abraão, da aliança de Deus com o povo de Israel, né? Depois de circuncidado, a pessoa virava um israelita, né? Seria como se fosse um israelita de nascença, né? E aí o texto termina dizendo: todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus imensurável. Louvado seja ao Eterno, Criador de todas as coisas e Todo-Poderoso. Que muitos, através do testemunho da sua palavra, da pregação do Evangelho, do nosso testemunho, venham a conhecer a Deus e reconhecer que Ele é o Senhor, também recebendo a salvação que é oferecida a todos os homens no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estabelece reis, mas Ele também faz os reis caírem no trono. Não há outro Deus. O Senhor, o Eterno, é o único Senhor. E um dia todo joelho se dobrará. O mundo inteiro, todos os seres humanos irão se dobrar diante dele em adoração, reconhecendo que ele é o Senhor. Amados irmãos, devemos a cada dia renovar a nossa confiança no Senhor. Que texto lindo, que história linda, Deus se revelando para a gente, dizendo: olha, eu sou muito maior, mas muito maior do que a grandeza do universo. Se vocês se impressionam com o universo, com a grandeza dele, se vocês respeitam o mar na sua fúria pela sua grandeza, vocês não têm nem ideia do quanto maior do que tudo isso eu sou. Deus é maior do que tudo isso. E nós precisamos ser convencidos a confiar nele, a ter uma confiança cada vez mais crescente, para acolher no nosso coração tudo o que Deus diz.
jamais nos apoiando nas nossas verdades, no nosso próprio entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado, Deus é maravilhoso. Dever de casa para você hoje. Faz a lista dos seus marcos, as experiências extraordinárias que você viveu com Deus. Ou de todas as experiências que você viveu com Deus. Se possível, põe elas assim em ordem, né, de acontecimento. Escreve o que você aprendeu de Deus, o que você aprendeu de você mesmo e da vida com cada uma dessas experiências. E ano após ano você volte nelas para celebrar, né, as grandes maravilhas. E por último, se você ligar os pontos dessas diferentes experiências, você vai entender o desenho. Lembra do caça-palavras? Vinha lá aquele desenho para você ligar os pontos. E aí quando vinha um monte de pontos, né, enumerados para a gente ligar. E aí quando a gente ligava os pontos, o desenho aparecia. O propósito de Deus para a nossa vida se revela nas experiências, diferentes experiências que nós tivemos com Ele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Se tiver algum aviso especial para dar, escreve aí que eu repasso. Se tiver algum pedido de oração especial, de igual maneira, escreve aí que eu repasso também aos demais. E assim nós vamos encerrar a nossa